Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário dos livros da Bíblia, para que você tenha à sua mão um comentário próprio quando você quiser estudar as Escrituras. Claro que esse comentário não é exaustivo, não é? Ou seja, cobrir todos os pontos. Você sempre pode continuar pesquisando, mas lhe dá a ideia de algumas coisas para você continuar estudando esse livro tão maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Nós estamos no quinto livro da Bíblia, e é chamado também o quinto livro de Moisés, Deuteronômio. Deuteronômio possui 34 capítulos, 959 versos. 34 capítulos, 959 versos. Contém 3 discursos de Moisés para a nova geração. A repetição da lei, daí o nome Deutero, que quer dizer segundo no grego. Nômio, lei, segunda lei, ou a repetição da lei. Na verdade não é segunda lei, porque a lei é uma só, não é apenas a repetição da lei. Deuteronômio é um livro importante porque ele é citado cerca de 80 vezes no Novo Testamento. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, Jesus repetiu 3 citações do livro de Deuteronômio, está escrito, e por isso que muitos consideram que talvez era o livro predileto de Jesus, que ele memorizou esse livro. Deuteronômio contém também um resumo dos 4 primeiros livros e das jornadas dos filhos de Israel até entrar na terra de Canaã. Também Deuteronômio, Deus fala com eles antes do Jordão, Deus fala com eles no Jordão e Deus fala com eles depois do Jordão. Interessantes essas 3 colocações: antes do Jordão, passado, no Jordão, presente, e depois do Jordão, futuro. Deus sempre fala do nosso passado, conhece o nosso presente e conhece o nosso futuro, não é? No passado é uma palavra de preparação. No presente, uma palavra de encorajamento. E no futuro, uma palavra de direção. Deus sempre tem essas palavras para nós. Uma palavra de preparação, uma palavra de encorajamento e uma palavra de direção. Então, vamos meditar nesse livro, Deuteronômio, livro maravilhoso, o discurso de Moisés na planície do Jordão, capítulo 1. Essas são as palavras, é o título original do livro em hebraico, Devarim, não é essa o Ele Hadaverim, que é no hebraico o título original. Essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, tá vendo? Da além do Jordão, no deserto, na planície de fronte do mar de Suf, entre Parã e Tofel, e Labã e Azerote e de Zaabe. Interessante, são mencionadas aqui pelo menos 5 cidades, né? Mar de Suf, certamente é um mar salgado, um mar morto, Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Azab. Nós temos 5 cidades mencionadas e um mar nesse primeiro verso. Isso nos dá a localização exata da onde Moisés estava quando falou aos filhos de Israel. Verso 2. 11 jornadas, outra coisa interessante, 11 jornadas desde o Horebe é o Monte Sinai, a caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Então eles passaram 11 jornadas até chegar em Cades Barneia, né? Cades Barneia. Foi da onde eles vão mandar os espias. E sucedeu que no ano 40º, nós estamos no ano 40º, no mês 10º, era o 11º mês, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel
conforme tudo que o Senhor lhe mandar acerca deles. Então Moisés aqui vai dar a instrução aos filhos de Israel, a repetição para a nova geração, que ainda não tinha, ou se tinha ouvido a lei, não estava atenta. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bassã. Esses dois reis são famosos, aparecem no Salmo 136 também, não é? Esses reis, a vitória que eles tiveram sobre esses reis. Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bassã, que habitava em Astarote, em Edrei. Há duas cidades de Astarote, uma depois da Jordânia, onde estava o rei Og, o rei de Bassã, e ao Astarote dos filisteus, né, que fica também na faixa de Gaza. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar essa lei, dizendo, aqui começa o discurso, do verso 6, do capítulo 1, verso 6, ao capítulo 4, verso 43, nós vamos ter o primeiro discurso de Moisés, do capítulo 1, verso 6, aqui começa o primeiro discurso, até o capítulo 4, verso de número 43. Não é? A obediência aqui é que leva à vitória, né? Eles tiveram vitória porque eles foram obedientes a Deus. Então vamos lá, verso 6, começando o discurso agora. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo, tempo bastante haveis estado nesse monte. Voltai-vos, parti, ide à montanha dos amorreus, e a todos seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Né? Eles iriam percorrer toda essa terra que o Senhor falou. Então começa o discurso dizendo da onde eles deveriam ir. Eles já tinham ido 11 jornadas, de Horebe até Cades Barneia, e agora eles iriam percorrer todas essas planícies de Moabe. Né? O livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 1 ao 5, é o prólogo do livro. Do verso 6 ao capítulo 4, 43, é o primeiro discurso de Moisés. Verso 8, eis aqui essa terra, eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra. Olha o encorajamento para eles irem possuir a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus é conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é o tempo dos patriarcas, a terra da peregrinação de Abraão, a terra da peregrinação de Isaque e Jacó. E Deus prometeu a Abraão, livro de Gênesis, Deus prometeu a Isaque a terra, Deus prometeu a Jacó a promessa de Deus. Então, praticamente Deuteronômio está resumindo no verso 8 a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaque e a Jacó de dar a terra de suas peregrinações, que daria a eles e a sua semente depois deles, que seria a semente, seria o povo a quem Moisés está falando. Então, aqui no capítulo 1, verso 8, resume praticamente o livro de Gênesis, do verso 12 de Gênesis ao verso 50, a promessa da terra, por isso que é chamada a terra prometida. Não é prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo, eu sozinho não poderei levar-vos. Né? Moisés lembra que a sua carga era pesada. E o Senhor vosso Deus já tem vos multiplicados, e eis que já hoje em multidões sois como as estrelas dos céus. O cumprimento que Deus fez a Abraão, que multiplicaria a sua semente como as estrelas do céu. Nós estamos falando agora de aproximadamente 2 milhões, não é? Quando Abraão nem sequer um filho tinha, e Deus lhe deu um filho na idade avançada, Isaque. Então, o povo de Israel, que acaba sendo descendente de Isaque, vê que é um milagre, porque Abraão não podia, nem Sara, ter mais filhos, mas Deus deu um filho, e hoje eles são como as estrelas do céu, era a promessa que Deus tinha feito a Abraão. O Senhor Deus e vossos pais vos aumente como sois.
ainda 1000 vezes mais e vos abençoe como vos tenho falado. 1000 vezes mais, né? 2 milhões, 1000 vezes mais seriam pelo menos 200 milhões. Era o que ele estava pedindo que Deus os aumentasse, né? Muito mais. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, as vossas cargas e as vossas diferenças? Para Moisés, de fato, sozinho era pesado carregar todo aquele povo, porque havia moléstias, havia cargas e havia diferenças. Sempre vai haver, não é, no meio do povo, moléstias, cargas e diferenças. Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças, os chefes, os líderes. Então vós me respondestes, bom é fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças das vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, e por capitões de milhares, e por capitões de 100, e por capitões de 50, e por capitões de 10, e por governadores das vossas tribos. Verso 15, revela a organização. Deus é um Deus de organização. Tinha liderança de 1000, liderança de 100, liderança de 50, liderança de 10. Não é? Era essa a liderança e a organização que havia entre o povo. E é importante que haja, né, grupos de líderes e escalas, ou seja, dimensões de liderança. Isso é uma bênção numa própria igreja, numa congregação, numa nação, que haja essas escalas de lideranças, não é? E no mesmo tempo, verso 16, mandei aos vossos juízes, também tinha juízes entre eles, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão e entre o estrangeiro que está com ele. Então, o propósito e o papel dos juízes era julgar as causas do povo. Não atentareis para que pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Eles tinham que ser justos no julgar, porque Deus é um Deus justo. Justiça é devolver a cada um que lhe é de direito. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. O juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim e eu ouvirei. Então, Moisés havia estabelecido juízos, inclusive nós lemos isso em Êxodo capítulo 18, assistam ao nosso comentário. Antes Moisés se assentava o dia inteiro. Aí foi o seu sogro, Jetro, que aconselhou a Moisés a dizer, coloque capitões. E aquela palavra pareceu bem, não é? Que julgasse as causas menores e as mais difíceis trouxesse Moisés. Então aqui nós estamos já no livro de Êxodo 18. Note que como Deuteronômio resume, né? Nós falamos no verso 8 da promessa a Abraão, Isaque e Jacó, livro de Gênesis. Agora já estamos no livro de Êxodo. Deuteronômio praticamente é um resumo, é um sumário, né, de tudo aquilo que os outros 4 livros falaram. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes. Esse aqui é o deserto de Parã, o deserto de Zin, eles vão passar pelo caminho da montanha dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Cades Barneia é o local da onde eles vão mandar os espias. Veja bem, Israel saiu. Israel, deixa eu mostrar aqui no mapa, né? Israel havia saído do Egito. E Israel foi até o Monte Horebe. Então está aqui a peregrinação do povo. Né? Israel tinha saído do Egito, da cidade de Ramassés, foi até Sucote, depois foi a Pitom e chegou a Paiarote, aonde eles atravessaram o Mar Vermelho. Foram a caminho do sul, até
o Monte Horebe, que é o Monte Sinai. Essa jornada de Ramsés até próximo ao Monte Sinai foi de quase um ano. Chegou lá, Israel permaneceu no Monte Sinai. Deus deu a ordem para construir o tabernáculo, livro de Êxodo. Eles construíram o tabernáculo no primeiro ano, celebraram a primeira Páscoa. Depois, a primeira Páscoa, na verdade, foi celebrada no Egito. Mas a primeira Páscoa, depois que eles saíram, foi celebrada ao pé do Sinai. No Monte Sinai, Deus deu os 10 mandamentos, as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Depois eles saem daqui e vão até Cades Barneia, né? As jornadas que eles fazem. Levou mais quase um ano para chegar aqui em Cades Barneia. E em 2 anos eles iriam entrar na terra prometida. Moisés manda os 12 espias, mas 10 deles voltaram com algo negativo. E aí o povo agora vai peregrinar no deserto quase 40 anos, né? Que é os 40 dias que eles espiaram a terra. Se bem que Deus descontou esses 2 anos. Então agora no ano 40º eles vão e estão aqui, ó, para entrar na terra prometida de novo. Coisa que eles fariam em 2 anos. Levou agora mais 38 anos para entrar na terra prometida, não é? E é isso que está dizendo o verso 19. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse, chegados sois à montanha dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. E eis que o Senhor teu Deus te deu essa terra diante de ti, sobe e possui, como te falou o Senhor, Deus teu Pai. Não temas e não te assustes. Verso 22, então todos vós chegasse a mim e dissesse, mandemos homens adiante de vós. Parece que a ideia de mandar os homens foi do povo, em vez de eles... Note que eles foram desobedientes, já era para eles ter subido, mas aí mandaram espiar a terra. Mandemos homens adiante de nós, para que nos espie a terra e nos dê resposta, porque caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir. Parece que isso foi a sugestão do povo. E pareceu-me, pois bem, esse negócio, de sorte que vos tomei 12 homens de cada tribo, um homem, e fores subir a montanha, e vieram até o vale de Escol, e a espiaram. Ele está relembrando os espias, não é? Números capítulo 13, você pode ler isso, dos espias que foram à terra. Assistam o nosso comentário em Números capítulo 13. Agora estamos lembrando o livro de Números. E tomaram o fruto da terra em suas mãos e nos trouxemos, e tornaram a dar resposta, sério, boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Confirmou que a terra era boa. Porém, vós não quisestes subir, mas fosses rebeldes ao mandato do Senhor vosso Deus. O povo se rebelou. Cades Barneia marca a rebelião do povo, a incredulidade do povo, e alguns até pensaram em voltar ao Egito. Verso 27, murmurastes, esse foi o problema, nas vossas tendas, e dissestes, porquanto o Senhor nos aborrece. Olha só, pensamento negativo acerca de Deus. E é o que acontece, muita gente quando está sofrendo, Deus está me punindo. Cuidado com esses pensamentos negativos acerca de Deus. Deus é um Deus bom, Deus quer o melhor para nós. Jeremias 29:11 diz, eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz, plano para vos dar o fim que esperastes. Então, nosso Deus sempre tem planos bons para nós. Qualquer pensamento contrário a isso, achar que Deus quer te punir, castigar, é um pensamento negativo acerca de um Deus bom. E foi o problema deles, murmurasse nas vossas tendas e dissesse, porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Que coisa terrível, que pensamento ruim tiveram de Deus.
e eles vão acabar sendo destruídos pelo seu próprio pensamento. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é esse povo do que nós, e as cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali os filhos dos gigantes, tá vendo? Eles acharam que o povo era maior que eles, acharam que as cidades eram muito fortificadas, e olha, aqui ocorrem verdadeiras hipérboles, né? Hipérbole é exagerar. As cidades fortificadas até os céus, tá certo que os muros das cidades eram altos, mas até os céus, essas são as hipérboles, né? E o povo lá é gigante, e nós como gafanhotos seus olhos, verdadeiras hipérboles, ou seja, exageros, não é? São grandes e fortificados até o céu, e vemos ali os filhos dos gigantes. Então eu vos disse, não vos espanteis e nem os temais. Por mais forte que fosse a cidade, por maior que fosse o povo, será que Deus não é maior que tudo isso? Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas Deus é sempre maior do que o nosso problema e a nossa dificuldade. E o Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará. Deus é que ia lutar, não era eles, não é? Deus ia dar vitória para eles, conforme tudo que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito. O Egito não era uma nação poderosa? Deus não tirou o povo com braço forte, com a sua mão estendida? Deus era poderoso também para entregar isso. Mas talvez em 2 anos eles esqueceram o que Deus havia feito aos egípcios, né? Diz que, na verdade, depois que atravessaram o mar, assim que eles chegaram em Mara, já tinham esquecido o que Deus havia feito, né? Abrido o mar vermelho, e já começaram a murmurar das águas amargas. Como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus, nele te levou como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste até chegares a esse lugar. Deus conduziu o povo, e a comparação é como um homem leva o seu filho, né? Deus guiou o povo de Israel pelo deserto. Verso 32, mas nem por isso cresces no Senhor vosso Deus. Está vendo o verso 32? Nem por isso crestes. Foi o que atrapalhou Israel. Foi o pecado, olha, foi o pecado da rebelião, foi o pecado da rebelião, está falando de desobediência, não é? Foi o pecado da murmuração, verso 27, murmurastes, e agora no verso 32, a incredulidade. Presta atenção nesses 3 pecados. Rebelião, se rebelar contra a vontade de Deus. Murmurar, falar mal de Deus ou das suas intenções conosco. E incredulidade, aí não cresces no Senhor. Incredulidade, esses 3 pecados, rebelião, murmuração, incredulidade, levam o homem a perder todas as suas bênçãos com Deus. Leva o homem e a mulher a não possuir a Canaã celestial. Então nós temos que atentar. Quando nos achegamos a Deus, jamais podemos ter um pensamento negativo de Deus para murmurar dele. Devemos também ser obedientes a Deus e não murmurar de Deus, e nem pensar mal dos projetos de Deus para nós. E devemos crer em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Israel nem por isso cresce no Senhor vosso Deus. Verso 32 mostra claramente a incredulidade do povo. Nós temos que crer em Deus, nós temos que obedecer a Deus e jamais murmurar de Deus. Né? Do que se queixa o homem? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Não murmure de Deus, jamais, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde devereis acampar de noite, no fogo para vos mostrar o caminho. Deus tinha uma coluna de fogo que guiava o povo para mostrar o caminho para onde haveis de andar de dia, e a nuvem. Moisés lembra no verso 33, a coluna de fogo que acompanhava eles, e a nuvem, não é? A coluna de fogo à noite e de dia. Aquela nuvem que fazia sombra para eles naquele deserto.
Mas mesmo vendo essa imagem gloriosa de Deus, mesmo assim, a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, os guiando, os guardando, os protegendo, os dirigindo, mesmo assim, eles tiveram dificuldade de crer em Deus, não é? Mesma coisa, olha, a coluna de fogo à noite, né? A palavra Deus é como uma coluna de fogo para nós à noite, nos dá direção. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E é uma nuvem de dia, nós devemos meditar dia e noite na palavra de Deus. Eu não sei você, eu quanto mais faço esses programas, quanto mais eu falo da Bíblia, eu particularmente mais amo a Bíblia, amo o Deus dessa Bíblia, amo as ilustrações que essa Bíblia traz para a nossa vida. E eu espero compartilhar esse amor juntamente com você e esse desejo que você também tenha de conhecer mais a Bíblia, de estudar essa palavra tão maravilhosa que é as Escrituras Sagradas. Verso 34, ouvindo, pois, o Senhor a voz e vossas palavras, olha que Deus ouve as palavras que nós falamos, às vezes jogamos palavra no ar e Deus ouve, ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, Deus ficou tão indignado com o povo. Imagine só, o Deus depois de mandar uma coluna de fogo para os guiar, a nuvem para os proteger, os guiar pelo deserto, abrir o mar vermelho, transformar as águas amargas em águas doces, dar cordonizes para o povo comer carne, mandar o maná para o povo comer, fazer da rocha sair água. Depois de dar tudo isso, ainda o povo murmurar, não é? Mesma coisa, Deus dá tanta coisa boa. Em vez de a gente agradecer pelo que Deus nos deu e agradecer pelo que temos, muitos reclamam do que não tem. Nenhum dos homens, aí Deus jurou, olha aqui que Deus jurou. O próprio Deus jurou por si mesmo, né? Que nenhum dos homens dessa maligna geração verá essa terra boa que jurei dar a vossos pais. Não é? Aquela geração foi maligna. Por isso Deus jurou que nenhum deles iriam herdar, com exceção de 2 homens, verso 36. Olha, ainda que o povo todo se desvie, que eu e você permaneça fiel. Salvo Caleb, filho de Jefoné, que era da tribo de Judá, ele verá a terra que pisou, darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Olha, perseverar em seguir ao Senhor sempre tem a sua recompensa. Caleb é a prova disso. Perseverou em seguir ao Senhor. E claro, Josué, filho de Num, também vai ser o outro, né? Também o Senhor se indignou contra mim, até contra Moisés, por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Aonde? Nas águas de Meribá. Era para Moisés falar a rocha, ele acabou ferindo a rocha 2 vezes. Verso 38, Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforçam, porque ele a fará herdar a Israel. Então, aqui Josué é o sucessor de Moisés. Os 2 que foram entrar é apenas Caleb, da tribo de Judá, e Josué, da tribo de Efraim. Esses 2 homens iriam fazer o povo herdar a terra, e Josué seria o sucessor de Moisés. E os vossos meninos, de que disseste por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles darei, e a eles possuirão. Então, essa geração a quem Moisés está falando, eram os filhos daqueles que foram rebeldes em Cades Barneia. Alguns era tão novinho que não sabia entre o bem e o mal, como diz aqui, né? Ainda não tinham saído do estado de inocência. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondesse-me e dissesse, pecamos contra o Senhor. Aí o povo caiu em si que havia pecado. Nós subiremos e pelejaremos conforme tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armasse-vos, pois, cada um dos seus instrumentos de guerra. Agora eles queriam subir, só que iam subir sem Deus, porque já tinham ofendido e Deus já tinha jurado que eles não entrariam. E estivesse prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejeis,
pois não estou no meio de vós. Olha, quando Deus não está no nosso meio, quando a presença de Deus não vai conosco, é só derrota, é só dar tudo errado. Não é? Para ter vitória, para o nosso caminho ser bem sucedido, é preciso ter essa presença divina, é estar de acordo com a vontade de Deus. Não subais nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante do vosso inimigo. E Deus ainda avisou, não suba. Mas o povo era tão rebelde que a hora que era para subir, não subiu. E a hora que não era para subir, agora queria subir. Porém, falando-vos, eu não ouvisseis. Antes fosse rebeldes, de novo, olha a rebeldia, ao mandato do Senhor, e vos ensoberbecesses e subisse a montanha. Subiram confiado em si mesmo, não em Deus. Porque se tivesse confiado em Deus, não teriam sido rebeldes e murmurado da primeira vez. Agora, Deus fala para não subir, são rebeldes, são desobedientes a Deus. Está vendo? A desobediência, a rebeldia, a palavra de Deus é a pior coisa que a gente pode fazer. Por isso que a gente deve ler a palavra para obedecer à palavra de Deus. Subisse, e os amorreus que habitavam naquela montanha, vos saíram ao encontro e perseguiram, como fazem as abelhas, e vos derrotaste desde o Seir até Orma. Que derrota do povo, né? Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Tá vendo? Deus ouviu a murmuração, mas agora choraram, Deus já não ouviu mais. Pior coisa que tem é quando a gente chora, a gente clama, pede, Deus já não ouve mais a nossa voz. E por que Deus não ouve? Porque nós fomos rebeldes. Por isso, antes de chorar e clamar a Deus, é preciso se arrepender das nossas rebeldias e estar disposto realmente a ouvir a voz de Deus para obedecer. Porque o povo não estava. Deus falou, não sobe, subiram. Quando Deus mandou subiu, não subiram. Assim, em Cádiz estivesse muitos dias, segundo os dias que ali estivesses. Capítulo 2, Deuteronômio. Moisés fala acerca dos edomitas, dos moabitas e dos amonitas. 3 povos. Edomitas eram descendentes de Edom, de Esaú, que era irmão de Israel. Moabitas eram os filhos de Ló, que tiveram filhos com ele, com o próprio pai. Gênesis 19. Nasceu os moabitas e os amonitas. Então, 2 aqui eram do sobrinho de Abraão, não é? Sobrinho de Abraão, Ló, que era primo, né, de Isaac. Então, eles são mais ou menos parentes, a terra dos moabitas e dos amonitas. Eles não vão possuir essas terras, nem dos edomitas. Essa terra não pertencia a eles. Essa terra foi dada a Edom, os edomitas, os moabitas, apesar de o rei de Moabe contratar Balaão para amaldiçoar o povo, e dos amonitas. Essa terra eles não vão possuir. Depois viramos-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. A montanha de Seir pertence a Edom, os edomitas. Então o Senhor me falou, dizendo, tendes já rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo, passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que são os edomitas, que habitam em Seir, tá vendo? Na montanha de Seir. E eles terão medo de vós. Olha só, os edomitas ficaram com medo dos descendentes de Israel. Porém, guardai-vos bem, não vos entremetais com eles, porque não vos darei da sua terra. Tá vendo? Deus não ia dar, a terra tinha sido dada a Edom, Esaú, nem ainda a pisada da planta de um pé, porque a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Esaú também era descendente de Abraão. Deus havia dado a ele a montanha e não ia dar a Israel. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes e também água para beber, deles comprarei por dinheiro. Se eles tomassem da água dos edomitas, eles deveriam pagar por aquela água. Deus é um Deus justo.
Deus é um Deus que prisa não só pelo direito de Israel, mas pelo direito dos edomitas, pelo direito dos moabitas e de amonitas, ainda que na história alguns deles se tornaram inimigos e pelejaram contra Israel. Balaque quis amaldiçoar o povo de Israel, chamando Balaão, mas Deus preserva o direito deles. Verso 7, pois o Senhor teu Deus te abençoe toda a obra das tuas mãos, e ele sabe que andas por esse grande deserto. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Deus, 40 anos não faltou água para o povo, apesar que eles tiveram sede, sim. Mas Deus deu água para o povo, Deus deu pão para o povo, Deus deu carne para o povo. Em 40 anos não faltou nada para esse povo, não é? Verso de número 8. Passando, pois, nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe, agora os termos dos moabitas. Então o Senhor me disse, não molestes a Moabe, e não contendais com eles em peleja, porque não darei a herança da sua terra. Deus não ia dar a terra dos edomitas, nem a terra dos moabitas, porque tenho dado a Ar aos filhos de Ló por herança. Até os filhos de Ló. Ló era um homem justo, tanto é que Deus o tirou de Sodoma e Gomorra. E apesar de as filhas de Ló ter feito aquilo com o pai, de qualquer jeito, Moabe e Amon era descendente de Ló e tinham direito à sua herança. E Deus não tiraria a terra dos moabitas, nem dos amonitas, para dar aos filhos de Israel. Eles percorreram, chegaram aos termos da terra, mas aquela terra pertencia aos moabitas e Deus respeitava o direito dos moabitas. Esse é um Deus justo, não é? E aqui nós vemos que Deus não é só o Deus dos israelitas, é Deus dos edomitas, é Deus dos moabitas, é Deus dos amonitas, é o Deus de todos os povos da terra. Vamos continuar, verso 10. E os Emins eram homens altos, gigantes, né? Que dantes habitavam nele, um povo grande, numeroso e alto como gigantes. Tá vendo? Eram os Emins. Também esses foram contados por gigantes, com os anaquins, né? Tudo que termina aí com ins tem a ver com gigantes, povo grande. E os moabitas lhe chamavam Emins, gigantes. Dantes, os oreus, também habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora. Está vendo que a terra dos filhos de Esaú foi porque eles conquistaram a terra e os destruíram diante de si e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos. Note que o povo teve 40 anos no deserto, mas desde que eles saíram do Egito, foram para o Sinai, chegaram até Cades, foi 2 anos. Do tempo que eles passaram, desde Cades até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até aquela geração de homens de guerra se consumiu do meio de Israel como o Senhor lhe jurara. Então, 38 anos. Alguns fazem uma relação desses 38 anos com o homem que estava junto ao tanque de Betesda, paralítico há 38 anos, né? Alguns fazem relação que Israel ficou paralisado praticamente no deserto 38 anos. Então, quando Jesus levanta aquele homem que há 38 anos manda ele caminhar ao leito, alguns fazem uma relação daquele homem com Israel paralisado no deserto. João capítulo 5, depois você assiste o nosso comentário em João capítulo 5. Eu gosto da Bíblia, tudo tem relação, né? 38 anos paralítico,
38 anos o povo caminhou de Cádiz até passar o ribeiro de Zerede. Verso 15. Assim também foi contra eles a mão do Senhor para destruir no meio do arraial até os haver consumido. Note que a mão do Senhor destrói os ímpios. A mão do Senhor é uma mão forte. A mão do Senhor fere os seus inimigos. A mão do Senhor encoraja, a mão do Senhor escreve na parede, em Daniel 5. A mão do Senhor cura os enfermos, em Atos 4:30. A mão do Senhor salva almas e o dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos, não é? Então, a mão do Senhor destrói os inimigos, em Deuteronômio 2:15. A mão do Senhor é forte, em Josué 4:24. A mão do Senhor fere os inimigos, em 2 Samuel 3, 11 e 12. A mão do Senhor encoraja, em Esdras 7:28. A mão do Senhor escreve na parede, em Daniel 5. A mão do Senhor cura os enfermos, em Atos 4:30. A mão do Senhor salva almas, em Atos 11:21. E a mão do Senhor escreve a tábua dos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 34. E sucedeu que, sendo já consumido todos os homens de guerra pela morte do meio do arraial, o Senhor me falou: hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, a terra dos moabitas, que eles não iam possuir, porque Deus havia dado aos filhos de Ló. E chegarás até defronte dos filhos de Amon, a terra dos amonitas, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não darei herança, porquanto os filhos de Ló tenho dado por herança. Quando nós olhamos o mapa, a possessão de Israel, nós vamos ver que eles não possuíram nem a terra dos amonitas, nem a terra dos moabitas. Mesmo a tribo de Rubem, que recebeu sua herança aqui, note que os termos é junto com a terra dos amonitas. Aqui é Amon, os amonitas. Aqui está a tribo de Rubem. A tribo de Gade também fazia fronteira com a terra de Amon. Ao sul, a terra de fazia fronteira com os moabitas. Então Deus respeitou o termo dos moabitas, o termo dos amonitas e o termo de Edom. Ao sul aqui Edom, Moabe, Amon. Aqui recebeu a tribo de Gad sua herança, aqui é a tribo de Rubem, mas nem na terra dos moabitas, nem na terra dos amonitas, nem na terra de Edom. Deus respeitou o termo desses povos, porque Deus havia entregue a eles. Os amonitas não darei, porque aos filhos de Ló tenho dado por herança. Verso 20, também foi contado, essa terra dos amonitas antes era terra de gigantes. Diante deles havia gigantes e os amonitas lhes chamavam Zanzumins, né? Os moabitas chamavam Emins e eles chamavam Zanzumins. Todo termo que termina com ins tem a ver com gigantes, não é? Zanzumins. Era um povo grande, numeroso e alto como gigantes, e o Senhor os destruiu diante de si e os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Então, Deus deu os termos aos amonitas, eles tiveram que tirar os gigantes. Note que os moabitas tiveram que tirar os gigantes. Note que os edomitas também tiveram que tirar os gigantes e os amonitas. O que Deus está falando para Israel? Escuta, eu dei aos edomitas os termos da montanha de Seir. Eu dei aos moabitas que espantaram os emins, que eram os gigantes, e eu dei aos amonitas. Todos esses povos eram grandes, numerosos. Eu entreguei a Edom, eu entreguei a Moabe e eu entreguei a Amon. E eu posso entregar os gigantes da terra de Canaã para vocês. É isso que Deus está falando ao povo, que assim como os edomitas venceram o povo forte que havia na montanha de Seir, assim como os moabitas venceram os emins, os gigantes que haviam na sua terra, e assim como os amonitas jogaram para fora os anzumins aqui, os anzumins que havia na terra de Amon,
Deus iria entregar a terra de Canaã ao povo. Assim fez com os filhos de Esaú, olha, que habitava em Seir, do qual destruiu os Oreus, que era um povo grande. Os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no seu lugar até esse dia. Também os Caforins, que saíram de Cafator, destruíram os Aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos, olha aí, Deus está encorajando, levantai-vos e parti, e passai o ribeiro de Armon, e eis que na tua mão tenho dado a Seom, rei do Amorreu, rei de Esbom na sua terra, e começa a possuir, contende com eles em peleja. Tá vendo? Assim como Deus deu a Edom, Deus deu aos Moabitas, Deus deu aos Amonitas, ia entregar o rei de Esbom, né? Que era o rei de Seom, e ia entregar o rei de Bassã, né? Og, e ia entregar na mão deles. Nesse dias começarei por um terror e um temor diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Deus põe terror nesses povos, não é? Deus pode pôr o terror, e aí esses povos já ficam com medo. E os que ouviram a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Olha como Deus os derrota, Deus coloca um temor, um medo deles. Apesar do povo de Israel ser menor, eles ficavam com medo. Então mandei mensageiro desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbom, Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-á por dinheiro, e darei por dinheiro a água que eu beba, então somente me deixa passar. Foi essa a mensagem enviada a Seom, rei de Esbom, como fizeram comigo os filhos de Saul, que me habitam em Seir, os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas claro, Seom não quis e veio contra eles em guerra para ser derrotado. Mas Seom, verso 30, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito, não é? E fizera obstinado o seu coração para tu dar na tua mão, como nesse dia se vê. Esbom, rei de Seom, achou que ia ganhar, achou que era ser mais poderoso, se fez obstinado, se fez rebelde, e o Senhor entregou. E o Senhor me disse: eis aqui tem começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-lo, para que herdes a tua terra. É onde Rubem vai herdar, e depois Gade e a outra meia tribo de Manassés. E o Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos deu diante de nós, e o ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. A primeira guerra foi contra Seom, né, já onde foi dada a tribo de Rubem, depois a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades e destruímos todas as cidades, e homens e mulheres e crianças, não deixamos a ninguém. Não é? Eles terminaram. Deus queria eliminar a memória de Seom dali. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Armon, e a cidade que está junto do ribeiro, até Gileade. Nenhuma cidade houve que nos escapasse. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Esses termos acabou sendo dado aos filhos de Rubem e aos filhos de Gade. Somente a terra dos filhos de Amon não chegasses, nem toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, mas a coisa alguma que proibira o Senhor nosso Deus. Então a vitória começou ali, né? Já tirando Seom, rei de Esbom, que eram os termos da tribo de Rubem e os termos da tribo de Gade, chegando até Gileade, uma parte da tribo de Manassés. Com isso, nós concluímos o capítulo 1 e 2. Estamos no primeiro discurso de Moisés. Vamos continuar no capítulo 3 e 4.
Volte então para o próximo programa, capítulo 3 e 4 de Deuteronômio. Eu espero que você esteja gostando. Se tem sido de bênção, mande para os seus amigos, familiares, esses vídeos, para que eles também entendam melhor a palavra do Senhor. Deus vos abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.